Salve Maria e São José. Que alegria, né, gente? Mais um dia. Estamos chegando tão próximo. Como é que vocês estão aí? Como é que tá esse momento para vocês? Tá fácil? Ou as dificuldades aumentaram e você começa a pensar duas vezes em continuar ou não? É muito comum isso acontecer nessa reta final. E nós estamos aqui para conhecer sobre a Virgem Maria, para entender quem é esta mãe tão poderosa, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, não é mesmo? A gente não consegue ter um amor grandioso, né? Por aquilo que a gente ainda não experimentou. E essa consagração, ela exige esse retiro justamente para que a gente experimente esse conhecimento, que a gente comece a tomar posse. É claro que isso não vai acontecer no primeiro ano, né? É aos poucos, aquilo dali que há tantos anos da sua vida esteve distante de você, não vai virar de uma noite para o dia uma chave e pronto, já conheço tudo, já sei tudo, já tenho, sabe, discernimento. Não é assim. Com Deus, então, é aí que não é mesmo, né? Porque Deus nos conhece, sabe da nossa fraqueza, das nossas limitações, e Ele sempre vai nos dar aquilo que a gente dá conta, não é mesmo? E a Virgem Maria deseja a sua alma, ela deseja que você seja dela, para que ela possa de fato permitir que o demônio não tenha mais acesso a você. Ela vai ter autoridade para isso. Porque antes desse movimento da consagração, você está sob a sua condição, sua tutela. Então o livre-arbítrio impede que Nossa Senhora tenha algumas ações que vão infringir a justiça divina. Nossa Senhora não faz nada que não agrade a Deus, lembrem-se. Uma vez que você faz o ato de consagração, assina aquele documento, você entrega-se totalmente a ela. Para quem ainda não leu o ato, coloca aqui para mim no particular, que eu mando para vocês. É importante que vocês deem uma lida sobre isso, né? Eu prometi que eu ia colocar o exorcismo de São Domingos Gusmão e esqueci, vou colocar hoje, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre as glórias de Maria. Vocês vão ver que eu não vou interromper muito a leitura, por quê? Quer dizer, muitos dias eu penso em não interromper, mas acabo interrompendo, porque eu não consigo. Mas hoje eu vou tentar não interromper para não ficar muito longo, porque eu quero fazer as duas leituras de Montfort e elas são muito importantes, tá? E aí vamos tentar nos ater mesmo ao conteúdo. Vamos lá? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Só um detalhe, para quem estivesse sentindo dificuldade em continuar, em realizar diariamente as meditações e as leituras, recomendo, não deixem de fazer as orações pela qual eles estão propondo. Ladainha do Espírito Santo, a oração do Rosário, ou pelo menos um terço, e a saudação de Nossa Senhora, que a gente já faz aqui no vídeo. Então, por que São Luís Maria Grimond de Montfort pede que faça essas orações nestes dias em especial? Porque é a forma como ele encontrou para que Deus e a sua infinita misericórdia tenha acesso à sua alma de forma a fortalecer vocês. Algo que eu gosto muito como penitência. É comum as pessoas fazerem isso. Por quê? Porque ao contrário do que muitos pensam, o jejum e a penitência, eles não são algo que te enfraquece. É o contrário. Eles permitem que vocês se fortaleçam diante daquela batalha espiritual que vai acontecer, tá bom? Então a gente sacrifica o corpo para que a alma se fortaleça e aquela batalha seja vencida, tá bom? É o esforço, né? É uma forma de falar, Senhor, eu estou fazendo um esforço, me ajuda. Lembra daquele pessoal de Nínive, não? Era Nínive, né? Que Jonas não queria ir, porque era um povo muito pagão, muito pecador, e Jonas não queria. E aí Deus ensina para ele sobre a misericórdia e fala, vá, porque eu os amo também. Eu não amo só você,
Eu não esse só quem está fazendo o que eu quero. Eu amo todos os meus filhos e eu preciso que eles se convertam. E aí eles se convertem de uma maneira muito extraordinária. Até os animais fizeram jejum, fizeram penitência naquele período dos 3 dias. Então, isso nos ensina muita coisa, mas às vezes o mundo, por não falar muito disso, a gente acha que não precisa, né? Não precisa fazer penitência, não precisa fazer jejum. Deus não vai exigir isso da gente. Como não? Se Nossa Senhora pede isso para os 3 pastorinhos, 3 crianças, não vai pedir isso para nós que somos adultos? Acorda, galera. Bora fazer jejum, bora fazer penitência, bora falar não para o nosso corpo. Porque se a gente consegue falar não para um pedaço de bolo que está parado ali, não pode fazer nada contra nós, a gente começa a entender que quem manda somos nós, não o corpo, não o desejo, não o prazer. Eu abro mão de todo o prazer do mundo para ter o meu reino, para ser a princesa que Deus destinou que eu fosse quando Ele me fez. E para eu ser princesa, eu preciso largar a mão desse mundo aqui de migalhas, para eu poder falar assim, eu estou com as vestes nupciais, eu posso fazer parte desse reino. E isso não vai acontecer se nós estivermos vivendo neste mundo como se este mundo fosse tudo para nós. Bora lá, né, gente? Bora começar. Falei que eu não ia falar nada, né? Vocês estão vendo. Preparação. Toda a glória de Maria lhe advém de sua predestinação para a Mãe de Deus. Por isso, tanto vizinhou da Santíssima Trindade, por isso foi plena de graça. Tão plena que desde a sua conceição foi imaculada, tão imaculada que só vivendo para Deus, seu corpo não teve jamais nenhuma quebra da inefável virgindade com que foi Mãe de Deus, nem conheceu a corrupção do túmulo, após sua bendita morte. 1. Levanto meus olhos para Maria, vaso de eleição espiritualmente belo, digno de toda honra, vaso de devoção insigne. 2. Eu vos contemplo, minha mãe, tão luminosa que pareceis a mesma luz. Concedei a chegar-me à vossa luz, para vos amar de todo o meu coração. Primeiro ponto, a Imaculada Conceição, plenitude de graça. Predestinada desde todos os séculos para a Mãe de Deus, Maria, em certa maneira, mereceu este título, enquanto sua correspondência às graças abundantes de Deus a tornara digna de ser Mãe do Redentor, mercê do grau de pureza e de santidade que atingira. O arcanjo que a proclama cheia de graça, numa saudação nunca dantes ouvida, a fim de mostrar que Maria era a sede de todas as graças, exornada de todos os dons do Espírito Santo, tornara tesouro quase infinito e abismo inexausto desses fatores celestes, nunca digna de maldição, antes com seu Filho, digníssima de bênção eterna. Pio IX. Plenitude que começara já na sua conceição. Sua santidade se iniciara já nas alturas. Salmo 86, versículo 1. Por singular privilégio, em vista dos méritos de Jesus, seu Filho, ela foi preservada imune da nódoa original. Não somente no aspecto negativo da ausência total do pecado, mas, sobretudo, na positiva riqueza deste privilégio celeste. A Imaculada Conceição se opõe ao pecado original. Este é a ausência da graça devida. Aquela é plenitude dessa mesma graça. Ou seja, o pecado original nos afasta e nos deixa como inimigos de Deus. E Nossa Senhora, na sua Conceição Imaculada, se preserva do pecado. Por quê? Porque ela é toda de Deus. Uma coisa não subsiste à outra. Então, quando o pessoal fala assim, nossa, a criança nasceu, é um anjinho, e não. Por isso nós batizamos logo no primeiro momento. Por isso que a gente não deve esperar fazer 1 ano, por isso que a gente não deve esperar fazer 6 meses. A gente precisa batizar imediatamente. Precisa ser uma festa linda? Pode até ser, mas o mais importante é a festa no céu que se é realizada. Porque naquele momento do batismo, você entrega aquela alma cheia do pecado original, já contaminada, e faz assim, toma Deus, toma que este filho é teu. E Deus pega aquele filhinho, o envolve numa roupagem branca e translúcida, e naquele momento que ele está com o seu filho, a sua filha no colo, ele olha para você e para o seu marido e para os padrinhos que fizeram a renúncia e creram em Deus, ou seja, fizeram todas
o juramento do batismo, né? Adentrando na Santa Igreja, ou seja, adentrando nessa herança de filhos de Deus, ele pega aquele bebê e fala assim para os pais e para os padrinhos: toma, eu entrego este meu filho, esta minha filha, nas vossas mãos. Traga-os de volta em segurança. Toma, cuida dele para mim. E ali, como a gente, quando vai deixar um filho numa escola, a gente não quer que nosso filho saia de lá feliz e volte para os nossos braços? A gente não entrega os nossos filhos para uma escola cuidar por um tempo e depois, o que mais o pai deseja? É quando ele for buscar o filho na porta do colégio, ele esteja sorrindo, ele esteja apto a vir para os nossos braços. É assim que Deus quer, que nesse período curto prazo aqui, do tempo que a gente passa na terra, quando ele receber os filhos dele de volta, ele possa os ver sorrindo para Deus e não inimigos de Deus, né? Imagina você entregar seu filho numa escola e quando você for buscar, o seu filho não vem, não quer, não vai ou não está, já morreu. Isso seria uma coisa muito triste, não? É a mesma coisa que um pai, né, sentiria, é a mesma coisa que Deus sentirá. Quando ele buscar nos filhos que ele confiou a nós e falar: onde estão meus filhos que eu te entreguei para que você cuidasse? E a gente falar: eu fiz tudo que eu podia. Fez mesmo? E aí será ali, os véus serão retirados e nós veremos claramente as nossas omissões, as nossas preguiças, as nossas vaidades, egos e tudo mais. Nossa Senhora não quer que se perca nenhum dos filhos de Deus. Então ela não vai permitir que nós sejamos menos do que a gente é capaz. Porque quando nós tivemos uma alma de Deus em nossos braços, Deus nos deu graça suficiente para que nós fôssemos capazes de trazê-lo de volta ao céu, assim como a nós mesmos. Se um filho não te transforma numa pessoa melhor, pouca coisa vai fazê-lo, viu? Olha lá. A Imaculada Conceição se opõe ao pecado original. Este é a ausência das graças devidas. Aquela é a plenitude das mesmas graças, dessa mesma graça. Quão caro ao coração de Nossa Senhora esse privilégio. Perguntada pelo seu nome à pastorinha de Massabielle, que é, esqueci o nome da Santa Bernadette, ela respondeu: eu sou a Imaculada Conceição. Segundo ponto, a inefável virgindade da Mãe de Deus. Maria é deveras a Mãe de Deus, porque de sua substância deu ao Verbo encarnado a natureza humana, uma verdadeira geração. E porque o termo dessa geração é a pessoa divina do Verbo, Deus. Ou seja, geralmente quando nós temos um filho, nós temos 50% da mãe e 50% do pai. Não é isso? O DNA ali, ele contém a parte de um e a parte do outro. Jesus é 100% de Maria. Não teve a participação de São José neste momento. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas na sua condição humana, ele é 100% Maria. Por isso que não tem como separar um do outro. Entendeu, gente? Quando o pessoal virar para vocês e falar assim: mas esse negócio de ficar adorando Maria, não adoro Maria não, adoro Jesus Cristo, adoro a Santíssima Trindade. Mas Maria e Jesus, eles não são separáveis. Eles são, desde o início, um só coração, uma só carne, 100%, né? Que coisa linda. Sim, Maria é Mãe de Deus, mas o mistério adorável que se ponha de joelhos ante tanta grandeza de Nossa Senhora rodeou-se de uma pureza tão celeste que nossas mesmas palavras humanas o podem macular. Tudo que você tentar honrar e bendizer a Mãe de Deus, ainda assim é tão mínimo, tão pequeno, perto da honra que Deus concede a ela. Sabe, a gente mesmo, com as nossas palavras, a gente pode macular a grandeza dessa senhora. Ela compreendera que Deus queria a sua virgindade, fonte selada do jardim fechado, ilha inatingível, reservada exclusivamente para o Senhor. Maria foi mãe sendo virgem. Jesus, dela nascendo, longe de diminuir,
leve que fosse sua integridade virginal, antes a consagrou para todo sempre. A maternidade divina não podia ser como a obra comum da natureza. Ao contrário, Deus veio ao mundo para florescer a pureza no meio da perdição das nojentas paixões desenfreadas. Há de fazê-lo desde o início. Por isso Maria o concebe virginalmente e o dá ao mundo com inefável inteireza de sua castidade imaculada. Ah, as alturas a que pode ser elevada a castidade dos que se aproximam da Virgem das Virgens. Que lindo. Ô Camilinha, é lindo demais, não é? Fala sério. Terceiro ponto. A morte de amor e a assunção de Maria. Não foi por estipêndio do pecado que Maria passou pelas portas da morte, mas para cumprir uma natural resultante da natureza humana, e sobretudo para imitar Jesus, seu filho, que se submetera a essa passagem de angústia. A Virgem Imaculada, abrasada no mais puro amor de Deus, saudosa da presença de seu Filho divino, consumada num grau de graça tão alto que superava ao de todos os anjos e santos, teve preciosa morte do amor. Foi realidade de morte, ou antes da inefável êxtase do amoroso desejo que desatou os laços do corpo para o encontro com o seu Jesus. Sua alma desatou imediatamente o voo para a glória do céu, mas nem a intemerata beleza de seu corpo virginalíssimo sofreu a injúria da corrupção. Nele nada havia que consumir, em castigo de pecado. Como, aliás, a morte dominaria vitoriosa aquele corpo do qual proviera a vida? E ela foi levada corporalmente para os esplendores de sua glorificação. Vieram buscá-la os anjos, não que deles tivesse necessidade aquele corpo ressuscitado e glorioso, mas para indicar a reverência a ela devida. Santo Tomás de Aquino, que lindo! Não que ela precisasse que os anjos a levassem. A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente diferente da assunção de Nossa Senhora, mas isso não deprime, não denigre. Não, uma não é para a outra, é para garantir que ali ela seja exaltada. Aqui, ó, deixa eu ver os anjos aqui, ó. Olha a imagem dela lá, ó. Todos os anjos com ela, todo o tempo. Ela é a rainha dos anjos e nossa. Cadê? Perdi. Aqui. Foi a virgindade preciosa de Maria que mereceu para seu corpo tão grande exaltação junto à glória de seu Jesus. Não será igualmente para os filhos de Maria a pureza, a asa celeste que levará nosso corpo também depois da ressurreição, em que cremos com toda a nossa esperança? Claro que será. Claro que será a glória dela que nos levará. Colóquio. Gloriosíssima Virgem, tão excelsa e luminosa, aproximai-me de vós, para que vossa beleza me faça também grato aos olhos de Deus. Dai-me que saiba apreciar todo o valor inestimável da graça divina como fizestes, para que eu fuja sempre do pecado, em anelos de pureza cada vez mais alta, e me una ao Senhor pela correspondência sempre mais fiel e consistente. Quero, minha Mãe Puríssima, sobretudo ser filho de vossa Imaculada Conceição, sempre digno deste título em todos os meus pensamentos, ações e desejos, de tal sorte que, mercê de vossa intercessão, mereça também atrair Jesus ao meu coração purificado e desejoso de ascensões. Ramalhete, a pureza é o berço de Jesus menino, pois ele primeiro quis descer na rosa imaculada do coração da Virgem. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se ter ela concebido por obra do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, como era justo e não a quisesse infamar, determinou deixá-la secretamente. E, enquanto nisso assim pensava, eis que lhe apareceu em sonhos o anjo do Senhor, dizendo:
José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua esposa, porquanto o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que anunciou o Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, ao despertar do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu sua consorte. E ele não a conhecia, até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim nós percebemos, como São José era importante no processo. Deus queria que a Sagrada Família fosse para nós um exemplo. Primeiro, a mãe, que é a obediência, no aspecto de obediência cega. Ela não precisa saber, nós não precisamos compreender tudo. Nós precisamos obedecer, ser serva do Senhor na nossa vocação. Então, quando alguém fala assim, mulher tem que ser submissa, eu acho isso um absurdo, não deixem que as coisas do mundo ou a falta do conceito nos levem a viver numa realidade diferente daquilo que Jesus pede a nós. A submissão, nesse caso, é no sentido de você saber o seu lugar. E o seu lugar não é menor que o outro, mas ele é diferente. Nós precisamos ser aquela que obedece ao marido, porque ele é o sacerdote da casa. Mas o marido também precisa ser obediente à voz de Deus. E Deus sempre irá confirmar ao homem aquilo que ele precisa realizar. De preferência, homens, estejam de joelhos diante da imagem de São José e tenham São José como modelo de vida, de paternidade, de masculinidade, de matrimônio. Nós precisamos ter, nos momentos de aflição, o conceito da oração como sendo a nossa maior chave para abrir a porta que dá o encontro à vontade de Deus. Não sejam distantes da oração, porque isso não vai permitir que vocês entrem em conexão com a vontade de Deus. Ao contrário, vai dar a vocês uma conexão com a sua própria vontade. E esta é cheia de paixões desordenadas. Tá bom? Exaltação de Maria por Deus. Como mãe de Deus, é Maria a criatura mais chegada do Senhor. Necessário seria compreender quão sublime é a grandeza de Deus, para também se compreender a altura a que foi elevada Maria, e exaltá-la mais do que a exaltou. Apropriadamente afirma Arnoldo de Chantres que, em se fazendo filho da Virgem, Deus a colocou numa altura superior à de todos os anjos e santos. Exceto Deus, ela é, sem comparação, mais elevada do que todos os seres celestes, como dizem Santo Efrem, Santo André de Creta. Vulgato Anselmo escreve: Senhora, vós não tendes quem vos seja igual, porque qualquer outro ou está acima ou inferiores. Só Deus. É um abismo de diferença, tá? Beleza. Santíssima Trindade, Maria, São José e todo o resto. São José está logo abaixo, tá bom? Porque ele é o pai, Ele é o pai nutrício, ele é o salvador do Salvador. Então ele tem um lugarzinho super especial. E agora chegou a hora da Sagrada Família entrar em ação. Portanto, lembrem-se, é a era de Maria, é a era de São José. Por quê? Porque a última luta de Satanás será contra a família. E para que nós possamos também, de pé, estar para honrar a ração. Beleza? Então bora lá. Deus pode e sabe compreendê-la. Por isso, entre aspas, ninguém se maravilha, adverte Santo Tomás de Villanova, se os santos evangelistas tão prontos de registrar os louvores de João Batista, de Madalena, foram tão parcos em descrever as prerrogativas de Maria. Contentam-se em dizer que dela nasceu Jesus. Basta-nos isso. Fé! Basta-nos isso. Basta-nos saber que ela é a mãe de Deus. Precisa de mais alguma? Não, jamais. Com tais palavras dizem tudo, resumem-lhe todas as excelências, sendo por isso desnecessário que fossem descrevendo uma a uma, e descrevê-las porque Maria é mãe de Deus, e já não excede com isso toda a grandeza e dignidade que se pode exprimir ou imaginar depois de Deus? Pergunta é admiro, igualmente
conclui Pedro Celense. Dai-lhe o nome que quiserdes, a rainha do céu, a senhora dos anjos ou qualquer outro título de honra. Jamais chegareis a honrá-la tanto como chamando-a de Mãe de Deus. Eu quero explodir. Eu tenho vontade de explodir quando eu leio essas coisas. É evidente a razão do exposto, pois Santo Tomás ensina o seguinte: quanto mais uma coisa se avizinha de seu princípio, tanto mais recebe da sua perfeição. Ora, sendo Maria a criatura mais vizinha de Deus, do mesmo Deus que ela participou, muito mais graça, perfeição e grandeza que todas as outras criaturas, daqui deduz o padre Soares a razão por que a dignidade da Mãe de Deus é de ordem superior a de toda outra dignidade criada, pois, de algum modo, pertence à ordem da união de uma pessoa divina com a qual vai necessariamente conjunta. Assevera por isso Dionísio Cartucho, que depois da união hipostática, nenhuma há mais próxima que a de Mãe de Deus com o seu Filho. É esta a união suprema que pode ter uma pura criatura com Deus, ensina Santo Tomás. Santo Alberto Magno afirma que ser Mãe de Deus é a dignidade imediata, pois uma dignidade de ser Deus. No Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no número 27, 28, 37 e 38, São Luís Maria Grimond de Montfort nos traz: Glória de Maria no céu. Dado que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que no céu Jesus é ainda filho de Maria, como era na terra, e quer, por conseguinte, tem conservado a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos à melhor de todas as mães. Longe de nós, porém, pensar que haja nessa dependência alguma humilhação ou imperfeição em Jesus Cristo, pois que, estando Maria infinitamente abaixo de seu Filho, que é Deus, não lhe dá ordens como uma mãe da terra a seu filho, que lhe é inferior. Maria Santíssima, completamente transformada em Deus, pela graça e pela glória que transformam em Deus todos os santos, nada pede, nada quer, nada faz que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando se lê, pois, os escritos de São Bernardo, de São Bernardinho, de São Boaventura, que no céu e na terra tudo, até o próprio Deus, se submete à Santíssima Virgem, isso quer dizer que é tão grande a autoridade que Deus se dignou dar-lhe que ela parece ter o mesmo poder que Deus. E que, perante Deus, suas súplicas e orações são tão poderosas que passam sempre como ordens junto à divina majestade, que nunca resiste aos pedidos de sua mãe amada, porque são sempre humildes e conformes à sua vontade. E às vezes as pessoas podem achar que isso não existe. Ah, Carol, como assim que Maria pode ser Deus? Como assim? É só vocês lerem a Bíblia. Se São Paulo, que era Saulo, um assassino de cristãos, disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim, porque passou a fazer a vontade de Jesus Cristo em todo o tempo, como que Maria, que nunca realizou nenhuma ação contrária à vontade de Deus, não poderia o ser? Entendem? Essa é a grande graça. Nossa Senhora obedeceu em tudo a Deus o tempo inteiro, desde sua conceição. Ela nunca teve uma nódoa, uma sujeirinha do pecado. Nada do que ela pensa, deseja ou pede, nada é contrário a Deus. Por isso, ela é tão poderosa. Ai, Mãe Santíssima, nos dê a graça da ciência, para que a gente possa compreender verdadeiramente a vontade de Deus, em te honrar, em te bendizer, porque assim nós seremos verdadeiramente seus filhos. E faremos a vontade de Deus a todo tempo, porque ouviremos a vossa voz. E ouvindo a vossa voz, ouviremos a voz do nosso pastor.
Se Moisés, pela força de sua oração, sustou a cólera de Deus contra os israelitas, de um modo tão poderoso que o Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, lhe disse que o deixasse encolarizar-se e punir aquele povo rebelde, que confiança devemos nós ter na súplica da humilde Maria, digna Mãe de Deus, que é mais poderosa junto à divina majestade do que as súplicas e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. Maria, no céu dá ordens aos anjos e aos bem-aventurados, como recompensa de sua profunda humildade. Deu-lhe Deus o poder e a missão de encher de santos os troncos desocupados, de onde foram precipitados por orgulho os anjos apóstatas. O Altíssimo, vocês estão prestando atenção nisso? Existem cadeiras dos anjos que caíram junto com Lúcifer, que são colocados os seres humanos santificados em Deus, nesta terra, obedecendo em tudo à vontade de Deus. E os místicos da igreja contam que aquele que está sentado no trono que era de Lúcifer é São Francisco de Assis, o homem que mais amou Jesus, né? O homem que eu digo assim, de nós, tirando Nossa Senhora e São José, foi ele que mais honrou a Jesus Cristo e está sentado na cadeira que era destinada a Lúcifer. Olha como grandioso é uma vida de penitência e de jejuns e de oferta a Deus e de trabalho. São Francisco de Assis viveu no mesmo período que Lutero. E os dois buscaram a reforma, um protestando contra o Cristo, o outro obedecendo o Cristo. Neste mesmo cenário, um sofreu grandiosamente, o outro foi exaltado no nível mais alto do trono. Por isso que a gente não deve nunca achar que a gente está sendo radical quando a gente se coloca ao mover de Deus. Sempre buscando, obviamente, um padre, um bom diretor espiritual, né? Não faça nada da sua cabeça, isso não é legal. Mas uma vez buscando um diretor espiritual, explicando o seu desejo em busca da santidade, obviamente, buscando realizar-se em estudos, em dedicação, obviamente, né? Não tem, você há de encontrar um caminho para a santidade e nunca pense em nada diferente disso. O Altíssimo, que exalta os humildes, quer que o céu e a terra e os infernos se curvem, por bem ou por mal, às ordens da humilde Maria. Por ele, feita soberana no céu e na terra, generalíssima de seus exércitos, tesoureira de seus tesouros, dispensadora de suas graças, operária de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos inimigos de Deus e fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. Do que acabo de dizer, deve-se evidentemente concluir que Maria Santíssima recebeu de Deus uma grande dominação sobre as almas dos eleitos de Deus, visto como, se assim não fosse, não poderia estabelecer neles residência como lhe ordenou Deus Pai, nem formá-los, nutri-los e dá-los para a vida eterna, como sendo sua mãe, tê-los por herança e quinhão, nem os formar em Jesus Cristo, e Jesus Cristo neles, nem lhes lançar no coração as raízes de suas virtudes e ser indissolúvel companheira do Espírito Santo em todas as obras da graça. Ela não poderia fazer todas essas coisas, digo, sem ter direito e domínio sobre as almas, por uma graça singular do Altíssimo, que, tendo-lhe dado poder sobre seu Filho unigênito e segundo a natureza, deu também poder sobre seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é rainha do céu e da terra pela graça, assim como Jesus é rei por natureza e por conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração e no interior do homem, segundo esta palavra, o reino de Deus está dentro de vós, assim também o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma, e é nas almas principalmente que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, de modo que podemos chamá-la, como os santos, Rainha dos Corações. E a leitura 2. Eu sei, gente, está um pouquinho grande, mas eu vou ler a leitura 2 porque ela é maravilhosa.
de uma entrevista de Frank Duff, o fundador da Legião de Maria, em Roma, no Concílio Vaticano II, em 1964. Texto dos Privilégios de Maria. Após a recitação do venerado e tradicional Rosário de Maria, nos seus mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, poderemos recitar com elevo e alegria o texto dos Privilégios de Maria, oração da intimidade afetuosa com Nossa Senhora Mãe Celeste. Nós o faríamos, sobretudo, nos sábados e nas festas de Nossa Senhora. 1. Contemplamos no primeiro mistério a Imaculada Conceição de Maria. Refletiremos durante a dezena de Ave Marias no aspecto negativo deste privilégio, isto é, na total ausência do pecado daquela que foi prefigurada já no paraíso terrestre como a mulher inimiga da serpente, que jamais teria nem a menor sombra do pecado. Ela seria a mãe de Deus, e para ter uma fonte digna de sua perfeita natureza humana, o Verbo, por uma singular e antecipada redenção, fez Maria isenta da mancha original, que atinge a todos os nascidos de nossos primeiros pais prevaricadores. Mas meditemos também o aspecto positivo da Imaculada Conceição, isto é, a plenitude da graça com que o Senhor a ornou desde o princípio, pois onde não há pecado, há a graça. E onde não há nem sombra nem possibilidade de pecado, há uma graça em plenitude. Maria, repleta de Deus, garante graça plena em todas as dimensões de seu ser, desde o primeiro momento de sua conceição imaculada. Segundo mistério. Contempla a virgindade perpétua de Maria. Ela compreendera que diversamente das jovens israelitas contemporâneas, seu voto alegraria ao Senhor e apressaria a vinda do Messias. Ela era a virgem filha de Sião. Nela se refugiava a raça eleita de Israel, e ela recebia como dirigidos a ela as exortações dos profetas à nação escolhida, que Javé convida como esposa, para que, deixando todos os amores e ídolos, busque unicamente a Deus, para conhecê-lo na intimidade de seu conúbio divino. Assim soavam os seus ouvidos, de alma e clamores de Jeremias. Recorda a afeição de tua juventude, o amor de tua união, quando me seguistes no deserto onde não se plantam flores. E de Oséias, deixando que todos os amores, busca-me e te desposarei para sempre na justiça, no carinho, no amor, da fidelidade, e conhecerás Javé. E Maria, assim, conceituava a virgindade como uma indissolúvel união com Deus. Que felicidade a de São José, que no ambiente santo de Nazaré respirava aquele divino olor de virgindade que se exalava da alma de Maria. Terceiro mistério. Contemplamos a maternidade divina de Maria. Ela é a mãe de Jesus, que é Deus. Maria, mãe de Deus, de sua carne imaculada e de seu sangue sem jaça, ela formou a natureza humana do Verbo com o concurso do Espírito Santo. Mas quem nasceu dela não foi uma natureza, e sim pessoa, que é o Verbo de Deus, Deus como Pai. Maria, mãe de Deus, assim o acreditou sempre a piedade dos fiéis, alentada pelo Espírito, e por isso exultaram de intensa alegria os cristãos reunidos em Éfeso, às portas da igreja conciliar, onde os padres reunidos no Espírito Santo definiram a verdade dogmática da maternidade divina. Ela foi o sacrário intermerato da divindade, aquela Virgem Mãe e humílima e altíssima criatura, da qual o Criador não desdenhou a fazer-se o seu Filho. No quarto mistério, meditaremos sobre a maternidade da graça, Mãe de Deus. Ela é também nossa mãe, porque Jesus nasceu dela como um novo chefe de uma humanidade restaurada e restituída a Deus. Nasceu como a cabeça de um imenso corpo místico, do qual somos os membros. Aquela que deu à luz a cabeça é mãe também de todos os outros membros. Maria, mãe da igreja, e Maria, nossa mãe. Ela nos alcançou a vida da graça, gerou-nos para a família de Deus. Assim como nossa mãe, segundo a carne, deu-nos a vida natural. Assim Maria nos proporcionou a vida sobrenatural, tão mais alta e nobre do que a vida natural. A sua união perfeita com o Redentor fez com que ela nos ensejasse toda a riqueza da salvação, carregando para nós a vida divina. Do alto do Calvário, Jesus ratificou essa maternidade da graça,
ao apontar-nos a todos na figura de João Evangelista, como filhos daquela mulher incomparável, tão inserida nos mistérios esquemas da salvação, nos misteriosos esquemas da salvação. O apóstolo era ali a igreja de Jesus, quem representava todos os discípulos até o fim dos tempos, e ela nos acolheu como filhos, venturosos nascidos de sua imaculada conceição e de sua compaixão dolorosa, todos nós estreitamente unidos em afetuosa fraternidade de participação de bens e comunhão de amor. Quinto, no quinto mistério, veneramos a Assunção de Maria aos céus, em corpo e alma. Não poderia conhecer as corrupções do túmulo, aquela imaculada que nunca, jamais fora atingida por nenhuma espécie de corrupção. A que fora tabernáculo vivo da divindade e mais perfeito vaso de insigne devoção que contivera o Deus perfeito e verdadeiro. E ela subiu aos céus e mergulhou na Santíssima Trindade, na vida do Pai, em dimensões quase infinitas, participando dos insondáveis atributos divinos, na luz e na glória do Filho, alagada a sua alma no conhecimento e posse de estuando o teu coração. Alagada a sua alma no conhecimento e posse de Deus e de todas as coisas, no amor e chama do Divino Espírito Santo, estuando o seu coração no indizível e universal amor, capaz de deliciá-la eternamente ao seio de Deus e num reinado sobre todos os anjos e santos. Salve Rainha, salve Maria. Ai, gente, ó, eu vou falar um negócio pra vocês. De todas as leituras até agora, essa é que eu mais amo. E você? Teve alguma que você falou assim, olha, esse daqui eu quero escutar várias vezes? Pois essa eu leria a minha vida inteira. Me dá vontade de ler todo dia. Ah, minha Nossa Senhora. E tudo que você faz por amá-la ainda é pouco. Então vamos lá. Com o coração cheio de alegria, vamos nos entregar, saudando a Virgem Maria e rezando a Ave Maria. A Ave Maria para todos os padres, para todos os seminaristas do mundo inteiro, em especial do Seminário de Campinas. Também queremos pedir pela alma do Papa Francisco e pela escolha, na vontade de Deus, do novo Papa, que sentará na cadeira de Pedro. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu povo. Até amanhã, com a graça de Deus, com o amor de Maria e com a união com o nosso anjo da guarda, para que ele esteja sempre a nos mover e nos inclinar para as coisas do alto. Amém? Foi um prazer viver esse momento com vocês no dia de hoje e que vocês possam fazer a ladainha do Espírito Santo e a oração do Santo Terço. Confirmado? Beijo, fui, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.